Já vínhamos declarando, tanto ontem quanto hoje pela manhã. Agora nós vamos estar compartilhando com você as palavras do Senhor Jesus Cristo, as quais ele disse na instrução dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Evangelho de João, capítulo 15. Jesus faz uma abordagem com muita sabedoria, trazendo para essa sua abordagem a videira, que é esta árvore que produz a uva, trazendo no cenário o Pai, Ele, o Filho, e nós que precisamos estar ligados a Ele, revitalizados. Então a mensagem, a partir desse momento, é revitalizando a nossa fé. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 9, tendo como centro aí o versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me enviou, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Vamos pedir que o Senhor esteja nos iluminando a mente e o coração. Senhor, aqui está a tua palavra. Nela contém as palavras de Jesus, o teu Filho, as quais lemos neste momento. Sei que o Senhor Jesus as disse para edificar os seus discípulos, dentre os quais nós somos. Carecemos, ó Deus, da orientação do Supremo Pastor, que é Jesus. Fala-nos em nome de Jesus. Amém. Eu participei de um congresso em que esteve palestrando o grande servo de Deus, Joel Bick. Este homem tem sido um grande instrumento de Deus para levar a mensagem do Senhor a todo mundo. Participa de vários congressos, é um preletor muitíssimo respeitado e uma sumidade bíblica e muita fidelidade na interpretação da palavra de Deus. E entre tantas histórias que ele já contou ilustrando as mensagens, eu me lembro de uma que ficou marcada no meu coração. Ele disse que certa feita ele foi convidado para ser o palestrante num congresso que seria num país fora dos Estados Unidos, onde ele mora. E aí então, quando ele estava saindo de viagem, um membro da sua igreja, que era um líder em sua igreja, ligou para ele dizendo que precisava conversar com ele com urgência. Conversaram ali um tempinho e o Joel Bick disse para ele: olha, eu não posso lhe atender agora, não posso lhe atender hoje, só daqui mais ou menos uma semana eu estou viajando para um congresso e não tem como eu adiar esta viagem e já estou saindo para embarcar. E aí então perguntou o que acontecia. Aí o presbítero, entreguei, né? Eu falei, líder, disse que estava muito fraco espiritualmente e que precisava mesmo falar com urgência com ele. Ele falou o seguinte: olha só, eu quero que durante esses dias que eu vou estar de viagem,
que você leia a Bíblia todos os dias, tenha o seu tempo devocional com Deus e esteja em oração constante a Deus, exercitando-se na sua fé. E aí este servo de Deus viajou, e uma semana depois, quando ele voltou, ele entrou em contato com este homem que disse estar fraco. E aí então ele recebeu a notícia do homem de que não precisava mais, que ele estava bem espiritualmente. E naquele momento, claro, foi detectado que a sua fragilidade espiritual nada mais era do que a falta de exercício na sua espiritualidade, sobretudo de ler a palavra de Deus, de estar em comunhão com Deus através dessa leitura e através da oração. Este homem esteve frágil, mas nesse período em que nós estamos de pandemia, já recebi mensagens de algumas pessoas, e algumas pessoas também já falaram comigo, se sentindo fracas espiritualmente. Talvez esse distanciamento tenha influenciado a vida das pessoas, e por esse motivo, acho muito importante e salutar que nós estejamos abordando este tema nesta manhã, falando sobre revitalizando a fé. Aqui no Evangelho de João, neste capítulo 15, nós temos esta abordagem do Senhor Jesus Cristo. É bom que você entenda que 2/3 do Evangelho de João, ele narra os acontecimentos da última semana de vida do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Ou seja, se nós pegarmos o Evangelho e dividirmos em 3 partes, 2 partes deste Evangelho se concentram na última semana do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, antes de ser preso e ser sacrificado. E aí então, ele faz este discurso de muita instrução aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E num dado momento, neste versículo 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nesta instrução que o Senhor Jesus Cristo dá, ele fala que o seu Pai, o nosso Pai, é o agricultor, o que cultiva a videira. O Senhor Jesus Cristo se coloca como sendo a videira que é cultivada pelo Pai, e nós somos os ramos desta videira. E é nessa linguagem que o Senhor Jesus Cristo diz aí no versículo 5 que ele é essa videira, e que aquelas pessoas que estão ligadas a ele, essas pessoas permanecem vivas, elas frutificam, elas não fraquejam, elas não desistem, elas não esfriam na sua fé, não têm a experiência de ter a sua fé arrefecida, desistente. E ele então conclui dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se alguém quer ter vida espiritual real, autêntica, crescente, de forma ascendente, é necessário que esteja ligado nesse Jesus Cristo, porque ele diz com exclusividade, sem discussão: sem mim nada podeis fazer, sem mim não podeis ter vida, sem mim não há possibilidade de que a fé e a convicção estejam presentes na vida de cada um de vocês. Portanto, o Senhor Jesus Cristo deve ser o centro da nossa vida, e nós precisamos exercitar a nossa fé em Cristo para que nós então não venhamos a desanimar da nossa fé, para que nós não esfriemos na nossa fé, para que nós não desistamos da nossa fé. Portanto, Jesus é a videira, é este centro, e nós precisamos estar ligados a ele. Se nós quisermos permanecer, melhor dizendo, se nós quisermos ter vida, e se nós quisermos prevalecer e permanecer com vida, é necessário que essencialmente Jesus Cristo esteja em nós e nós estejamos no Senhor Jesus Cristo. Este é o segredo para termos uma fé robusta,
Este é o segredo para que nós tenhamos a nossa fé revitalizada a cada dia. Esta é a mensagem para você neste momento. Revitalizando a nossa fé sob este tema, instrumentos imprescindíveis à revitalização. O título da mensagem é Revitalizando, revigorando a nossa fé. E o tema da mensagem é instrumentos imprescindíveis a essa revitalização. Qual é o primeiro instrumento imprescindível? Qual é o primeiro instrumento sem o qual nós não manteremos a nossa fé? Ou não estaremos revitalizando a nossa fé? O primeiro instrumento é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a eficácia da sua palavra. É a eficácia da palavra que emana da Bíblia Sagrada, a qual é a palavra de Deus e contém a palavra de Deus. Há muitos anos, a rainha Elizabeth, antes da atual, se não me falha a memória, ela foi visitada por várias autoridades mundiais. E quando então ela mostrou o palácio e mostrou todas as belezas da Inglaterra e como tudo funcionava muito bem, naquela ocasião, a Inglaterra era o berço missionário do mundo. A fé bíblica estava de forma muito vívida no coração de todos os ingleses. A Bíblia comandava a Inglaterra, diferentemente de hoje, que são religiosos teóricos hoje. Ela foi visitada por estas autoridades, que ficaram admiradas pela organização, pelos valores, pelo senso de justiça e etc. e tal, e eles fizeram uma pergunta aparentemente simples. Disseram ou perguntaram a ela: a que se deve tudo isso que acontece na Inglaterra? Por que toda essa beleza? Por que toda essa justiça? Por que tudo transcorre tão bem assim na Inglaterra? Ela deu uma única resposta, de forma muito simples. Ela disse: a Bíblia. Ela disse: nós devemos isso à Bíblia, aos valores bíblicos, aos valores de Cristo, aos valores da espiritualidade, colocados em prática em toda a Inglaterra, na sua política, na sua educação, em todos os valores que permeiam esta nação. Portanto, naquele momento, ela disse que tudo quanto a Inglaterra era, positivamente falando, devia-se, acima de tudo, porque a Inglaterra era um país bíblico que praticava a Bíblia Sagrada. E nós lemos aqui, na palavra de Deus, no versículo de número 3, estas palavras tão importantes do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 3. Olha o que Jesus Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, nesta última semana de vida do Senhor Jesus Cristo, juntamente com seus apóstolos, Jesus Cristo estava deixando uma mensagem muito interessante. O Senhor Jesus Cristo se encontrou com estes homens que estavam distantes do Evangelho. A maioria deles, se não todos, eram apenas religiosos judeus, que não tinham vida com Deus mais, eram teóricos da religião. O Senhor Jesus Cristo os tomou na sua rudeza de comportamento, de religiosidade, e fez de si mesmo o seu mestre, e fez deles os seus discípulos. E aí, nesse momento, depois de conviver com eles por cerca de 3 anos, o Senhor Jesus Cristo disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho ensinado. Ou seja, durante aqueles anos em que Jesus Cristo os ensinou, que eles aprenderam do Senhor Jesus Cristo aquela palavra, ou as palavras de Jesus, de tal maneira atuou na vida deles, que eles foram limpos pela palavra do Senhor, que eles tiveram, na verdade,
a sua fé revitalizada. Se anteriormente a Cristo Jesus eles tinham valores religiosos, tinham apenas uma religião teórica, o Senhor Jesus Cristo os saca de lá, os tira de lá e traz para si mesmo, e mediante a palavra que lhes instruiu, lhes ensinou, estes homens readquiriram a fé, revitalizaram a sua fé, de tal maneira que se constituíram em discípulos e em apóstolos de Jesus, sobre os quais Cristo haveria de construir a sua igreja. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, o que revitalizou aqueles homens, o que fez com que aqueles homens fossem homens de grande fé, fossem homens de vida espiritual, fossem homens que praticassem, que fossem sal da terra e luz do mundo. Foi a palavra que Jesus Cristo lhes disse durante cerca de 3 anos, ao instruí-los. Meus queridos, não há a mínima possibilidade de você ter vida robusta, de você ter vida revitalizada, ter uma vida espiritual esplêndida, sem que você conviva diariamente com a palavra de Deus. Por favor, acredite nisto, que é a exposição da palavra do Senhor. Você pode pertencer a uma igreja há 50 anos, você pode ser líder desta igreja por não sei quanto tempo, você pode ter cultura teológica, você pode ter cultura bíblica, mas se você não tiver contato com esta palavra todos os dias, tirando um tempo para refletir nas palavras de Cristo, para interiorizar estas palavras, para você ter o seu exercício através da oração, você vai decair da sua fé, você vai se esfriar espiritualmente. Religião não realiza ninguém. A religião apenas pode te encaminhar à vida que é Jesus, mas é o seu exercício espiritual, mediante a palavra de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, lendo a palavra de Jesus, praticando a palavra de Jesus, é que lhe resgata da frieza, lhe resgata da morte. É esta palavra que mantém de forma vívida a palavra do Senhor. Durante a minha vida, durante a sua vida, e isso aí é com todos os seres humanos, você não é uma pessoa diferente dos demais. Nós vamos acumulando um monte de coisas. Nós acumulamos amarguras, nós acumulamos revoltas, nós acumulamos angústias, nós acumulamos medos, nós acumulamos ansiedades, nós acumulamos muitas coisas negativas na nossa alma. E às vezes nós somos frutos de todo este ajuntamento que a vida nos proporcionou. E hoje vivemos uma vida péssima. É esta palavra que, ao entrar no seu coração, entrar na sua mente, entrar na sua alma, é esta palavra que limpa o seu interior. Está entendendo? Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que esta palavra penetra o mais profundo da alma, o mais profundo do espírito do homem, o mais profundo do invisível do homem. E ali ela traz para fora tudo quanto está ali acumulado. Portanto, é esta palavra que tira as amarguras, as revoltas, as angústias, os medos, as ansiedades, todos os acúmulos negativos, porque ela é vida. Onde ela chega, tudo que pertence à morte sai. Então existem muitas pessoas que são apenas frutos dessa vida, que é uma vida dura. Existem pessoas que são governadas por esses entulhos que adquiriu durante a vida,
que a vida lhe proporcionou. Mas não precisa ser assim. Quando essa palavra entra no mais profundo da sua alma, até lá mesmo no seu inconsciente, tudo isso emerge, tudo isso sai, tudo isso é expulso. É o poder da palavra de Deus. E aí, a vida se instala. E aí, a vida governa. E aí, você é feliz. E aí, você é livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Revitalizando a nossa fé. Instrumentos imprescindíveis à revitalização. O primeiro instrumento, sem dúvida nenhuma, é a eficácia da palavra de Deus. Jesus disse: a palavra que eu tenho dito a vocês já fez uma obra no seu interior, limpou o seu interior, expulsou os entulhos do seu interior, e agora vocês estão revitalizados, estão vivos. Louvado seja Deus. Que verdade absoluta, consoladora é essa, não é verdade? Portanto, quanto mais palavra tiver no seu interior e quanto mais plena ela estiver no seu interior, menos sofrimento humano você tem, em decorrência da vida que você já viveu. Mas em segundo lugar, outro instrumento fundamental, imprescindível para a nossa revitalização, ou para que nós tenhamos a nossa vida viva, revitalizada constantemente, é a eficácia da nossa união com Cristo. A eficácia da nossa união com Cristo. Quando nós recebemos esta palavra, quando nós cremos em Cristo e que nós recebemos esta palavra, sabe o que acontece? Acontece um grande milagre. Você é inserido em Cristo. Você é colocado, digamos, no interior de Cristo. E Cristo é colocado no seu interior. De tal maneira que agora não é Cristo ali e eu aqui, mas apenas uma vida, uma unidade se faz a partir dali. Esta união, ou esta unidade que é estabelecida quando você crê, de Cristo estar em você e você está em Cristo, isso é chamado de união vital, ou seja, união para a vida, união decorrente da vida com Cristo Jesus. Curioso, esses dias eu estava lendo uma matéria que falou sobre Karl Marx, que foi daquele momento severo na Rússia do comunismo. Mas muito interessante porque essa matéria estava falando a respeito de que a sua primeira obra foi escrita aos 17 anos de idade. E ele escreveu sobre o quê? Sobre a nossa união vital com Cristo Jesus. Curioso, Karl Marx, aos 17 anos, num trabalho de escola, ele escreveu sobre a união vital entre o cristão e Cristo Jesus. E nesse trabalho, ele colocou que os elementos básicos desta união vital mostrou a sua essência, mostrou que era necessário e mostrou os seus resultados. 3 pontos decorrentes da união vital com Cristo. Isso está na coleção de Karl Marx e Engels, 1975, das páginas 636 às páginas 639, ou a página 639. Achei curioso esse achado, sabe por quê? Porque depois ele se tornou um grande ateu. E eu já li um livro cujo título era uma pergunta: Karl Marx, um satanista? Karl Marx, um satanista? Curioso que o seu avô paterno e materno foram pastores. E talvez esse trabalho tenha tido muita ajuda de um deles, para que ele escrevesse lá na sua escola. Mas ele escreveu exatamente sobre isso, sobre essa união vital. Mostrou como isso é essencial.
mostrou como isso gera resultados. E é isso que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, repare bem. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Repare aí no versículo de número 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5 ele expressa, quem permanece em mim. Versículo de número 6, ele diz novamente, se alguém não permanecer em mim. Versículo 7, se não permanecerdes em mim. Versículo 9, ele diz, permanecei no meu amor. Em todos estes versículos, o Senhor Jesus Cristo aborda esta união vital, esta união que gera vida, esta união de vida, esta união mística que acontece de forma real, com aquela pessoa que recebe ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Sabe como é isso? Até um dado momento da sua vida, você sabe que Cristo existe, que a igreja existe, que a Bíblia existe. Você conhece alguma coisa de Cristo, mas chega num determinado momento que você entende que sem Cristo não há como você ter vida, porque é só Ele que possui a vida, é assim que a Bíblia afirma. E aí então você o recebe como seu Salvador. E a partir desse momento que Cristo vem morar no seu coração, a partir do momento em que você recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, essa chamada união vital, ela acontece no mundo invisível. A partir desse momento, a vida que Cristo tem é transferida para você, de modo tal que você tem um relacionamento de unidade. Você e Cristo são um. Cristo e você é um, ou são um. Isso é chamado de união vital. A morte que existia em você é suplantada pela vida que você recebe em Cristo Jesus. Se adquire a vida a partir daqui, e essa vida jorra para a vida eterna, de tal maneira que você jamais morre eternamente, jamais você será condenado. Portanto, a palavra de Deus nos mostra que outro instrumento eficaz, imprescindível, para que nós tenhamos vida de fato e de verdade, para que nós estejamos sendo revitalizados dia a dia, é a nossa união vital com Cristo. Por isso, é necessário que você receba Jesus Cristo como seu Salvador. É necessário que você leia a Bíblia, porque quanto mais de Bíblia você tiver internamente e você a praticar, tanto mais você está recebendo de Cristo no seu interior, e tanto mais esta revitalização será real, tanto mais esta união vital será realidade na sua vida. Portanto, ser cristão de fato e de verdade não é você conhecer a Bíblia como um código, não é você conhecer os preceitos da religião, mas é, acima de tudo, é você reconhecer a Cristo como sendo a videira verdadeira, o único que tem vida, o único que pode transmitir vida, para que você então tenha vida aqui e tenha vida eterna. E a partir do momento que você crê nessa mensagem e que você diz, então eu quero ter essa vida com Cristo, eu recebo como meu Salvador, neste momento acontece a união vital. Acontece o casamento da noiva com o noivo, de Cristo como noivo e a sua igreja. E você que faz parte desta igreja. E você passa a ter vida. Aí o gozo vai estar em seu coração, a alegria vai estar em seu coração. Você vai ter problemas, como todo ser humano tem, como o próprio Jesus teve. Mas você vai ter gozo, você vai ter alegria, porque a vida transmitida, transplantada de Cristo para a nossa vida, ela é suficiente para nos viver, para que nós vivamos acima dos problemas e não sob
os efeitos dos problemas. Isso é verdade. Quando você crê em Cristo, essa união vital existe e você é Cristo e Cristo é você. Vocês passam a ser uma pessoa. E aí, ninguém segura esta vida. Você está revitalizado, se alimentado pela palavra de forma constante, conforme já abordamos aqui. Revitalizando a nossa fé. Quais os instrumentos imprescindíveis para que a nossa fé esteja sempre revitalizada? A palavra com a sua eficácia, ou a eficácia da palavra, a eficácia da nossa união com Cristo. Portanto, não tem como termos vida sem que nós tenhamos Jesus Cristo em nossa vida e em nosso coração, sem que nós o recebamos como nosso Salvador e sem que o recebamos como nosso Senhor. Não tem como. Você pode ter uma religião, você pode conhecer os códigos de uma religião, mas vida você só tem quando recebe a vida. E a vida é Jesus. O próprio apóstolo João diz lá em 1 João que nós recebemos a vida eterna, mas que essa vida estava em Cristo. E aí dele nós recebemos. Isso chama união vital. Finalizando, mais outro instrumento imprescindível à nossa revitalização, ou seja, para que nós tenhamos uma fé viva, preponderante, é a eficácia da necessária advertência. Nós precisamos dar ouvidos aos ensinamentos de Cristo. Não adianta nós dizermos, eu creio na palavra, eu busco a palavra, eu estudo a palavra, eu pratico a palavra. Não adianta tão somente ter esta união vital sem que você seja uma pessoa humilde e sempre pronta a aceitar as advertências que a palavra de Deus nos impõe, com a qual ela nos orienta para que nós não caiamos. Quantas pessoas estão fracas hoje, sabe por quê? Porque um dia se tornaram membros da igreja, acha que isso é tudo, mas quase não lê a palavra de Deus. Isso fragiliza a sua união com Cristo, a sua relação com Cristo, a sua união vital com Cristo fica fragilizada, não por Jesus, por causa da nossa fraqueza. E essas pessoas não se assustam mais. Elas estão acomodadas espiritualmente. Elas têm um monte de explicação para viver a vidinha espiritual que estão vivendo. Aí vivem tristes, vivem angustiadas, vivem ansiosas. Tudo aquilo que um dia foi expulso da sua vida começa a voltar aos poucos. E elas começam a ficar frustradas e decepcionadas com o cristianismo. E aí acontece delas caírem fora definitivamente. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. O que nos mantém, mais um instrumento fundamental, é nós darmos atenção às advertências de Jesus. Veja o que dizem os versículos 2 e 6, na sua integralidade. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, aqueles que estão ligados em Cristo, ou ligados a Cristo, revitalizados em Cristo, Deus, por intermédio do Espírito Santo, continua a fazer limpeza em nós. Vai retirando os erros, as fragilidades, os vícios, ele vai limpando para que a gente produza mais frutos. Mas aí também tem um lado grave e sério. Diz aqui, mas aquele que não produz fruto, ele corta. Claro, ele está visualizando a videira. Tem os ramos que estão lá, que estão cheios de folhas e galhos mínimos que estão consumindo energia da videira. Ele tira esses ramos para que os frutos fiquem concentrados na uva, na produção da uva. Mas aqueles ramos que estão secos, apenas ocupando espaço, ele corta.
arranca, para que ela fique revitalizada e leve a sua seiva às extremidades de si mesma para produzir frutos. E versículo 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Primeiramente diz lá no versículo 2 que será cortado, e aqui diz que o objetivo deste ramo que morreu não é outro, senão para secar, para ser apanhado, para ser lançado no fogo e para queimar. Ele não serve mais para produzir frutos. Ele não tem a capacidade de ser limpado para produzir mais frutos e não tem a capacidade não tem mais a capacidade de produzir frutos. Eu quero que você entenda o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo está dizendo de alguém que nunca foi ligado a Ele, que portanto é este ramo seco e morto, e que ele não servirá para outra coisa senão para ser jogado fora, lançado fora, para ser queimado. E aí nós podemos fazer uma ligação com a condenação eterna, porque Jesus toca neste tema no Novo Testamento, falando do inferno que queima em chamas. Nós precisamos ter cuidado. Para você que está ligado verdadeiramente em Cristo e hoje pode estar frágil na sua fé, você pode ser resgatado. Você não será cortado, você será resgatado. E você terá vida readquirida, revitalizada. Mas aqueles que não estão em Cristo, estes permanecerão distantes, longe do Senhor Jesus Cristo. Não produzirão frutos, não produzirão frutos cristãos, não produzirão frutos de alegria em seus próprios corações. A palavra de produzir frutos aí, na verdade, quer dizer que não produz frutos para o reino, não produz fruto no comportamento cristão e não produz frutos com os quais deve alimentar a sua própria alma. Frutos positivos, frutos abençoadores, frutos de alegria, frutos de libertação. Nós precisamos ficar advertidos. Portanto, a advertência do Senhor Jesus Cristo deve ser eficaz de tal maneira que nós nos incomodemos, de tal maneira que nós nos perguntemos, porque é possível que hoje você seja uma pessoa que está ligada a Cristo, que você é um ramo desta videira, mas que a sua relação com Ele está tão prejudicada, tão fragilizada, que você está quase seco, quase não tem seiva espiritual que emana de Cristo para a sua vida, está quase seco. Vive somente os preceitos religiosos, conhece apenas a sua religião, conhece a Bíblia como código, mas nada disso é vida na sua vida. A eficácia da necessária advertência é outro instrumento, ou seja, nós sermos humildes a ponto de lermos um texto como esse e nos perguntarmos: como estou hoje perante o Senhor Jesus Cristo? Se você é um ramo que já está nessa videira e está quase morrendo, isso pode ser revitalizado. O seu verdor está a caminho, desde que você faça o correto. Mas é possível que você esteja desligado, porque você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador. E como você poderá receber vida se você não está ligado nele? Como você receber vida se você não está irrigado nele? Como é que você vai receber vida se as artérias de Cristo não estão no seu corpo espiritual para, através delas, correr vida na sua vida que é de morte?
Tanto você que está frágil pode se revitalizar, quanto quem está seco pode ganhar vida desde que se ligue a Cristo Jesus. Claro, sempre enfatizando, porque esta é a ênfase bíblica, desde que Jesus Cristo venha morar na sua vida, desde que você o receba como o seu único e suficiente Salvador. Revitalizando a nossa fé, encerrando aqui a mensagem. Como revitalizá-la? Como ter uma fé firme, robusta, que vença todas as adversidades, que vença todas as batalhas contra a alma? Como? Nós vimos aí, neste momento, os 3 instrumentos imprescindíveis, as 3 ferramentas imprescindíveis: a eficácia da palavra, a eficácia da união com Cristo e a eficácia da necessária advertência de Cristo, levando-nos a refletir e a examinarmos a nossa própria vida. Para você que ainda não está ligado a Cristo, é hora de você recebê-lo como seu Salvador. Você pode fazer uma oração simples e pessoal aí, dizer a Jesus: Senhor, eu creio que Tu és a videira verdadeira, somente Tu tens a vida, mas eu quero a vida na minha vida, porque eu quero a vida eterna. Eu recebo como meu único e suficiente Salvador. A partir deste momento, você será um ramo ligado a Cristo e será vitalizado e revitalizado. Mas e você que já está ligado a Cristo, que pertence há muito tempo a Cristo, mas se acha fraco, fraquinho, parece aquela ave: tô fraco, tô fraco, tô fraco. E tem muita gente dentro da igreja que só sabe dizer que está fraco. Como é que você pode consertar isso? Como você pode? Em primeiro lugar, você deve orar confessando a Deus, pedindo perdão pela sua fragilidade. Em segundo lugar, você tem que fazer um pacto com Deus e com você mesmo, de que você vai estar lendo a palavra de Deus todos os dias. Você vai estar alimentando a sua alma, antes de tudo, pela palavra de Deus. Não pelo WhatsApp, não pelo tanto de mensagem, não por tanto lazer que se oferece por aí pelos canais de televisão, os jogos. Você vai estar alimentando a sua alma pela palavra. E depois, você vai estar inserido numa comunidade cristã verdadeira. Porque lá, Cristo está presente, com seu Santo Espírito, derramando vida sobre a sua vida. É necessário que você esteja presente dentro de uma comunidade. Você tem uma vida presencial ali, e não apenas uma vida online, que é muito limitada. Orar se arrependendo, pactuando, se alimentar com a Bíblia mais do que tudo, e inserir-se numa comunidade. É isso que lhe revitaliza. Cuidado com o que você recebe a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que esta palavra tenha sido mesmo de vida para a sua vida. Para resgatar, talvez você da morte, para resgatar você talvez da frieza, da distância, ou até mesmo para revitalizar, porque você já está bem hoje. Que Deus possa ter falado ao seu coração. E reparta essa palavra com outras pessoas. Eu tenho certeza de que essa mensagem será muito importante para todos quantos desta palavra forem alimentados, todos quantos a ouvirem. Tá bom? Quero orar por você. Senhor bendito, Deus amado, aplique, Senhor, esta palavra a todos quantos tiverem contato com esta mensagem. Eu sei que a palavra do Senhor é viva e eficaz. E onde ela é ouvida, onde ela é pregada, o Teu Espírito Santo aplica ao coração dos ouvintes. E eu quero te pedir que Tu estejas aplicando esta palavra a esses corações, para que vivam uma vida plena de gozo e de alegria na Tua presença. O Senhor conhece, Senhor, a vida de cada um desses que nos ouviu neste momento. Não importa se é o João, o José, a Maria, não importa, o Senhor conhece cada um pelo seu nome
O Senhor conhece a cada um em suas necessidades. Quero te pedir que tu visites, ó Deus, a cada uma delas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer uma vez mais a sua presença conosco, a sua sintonia no nosso canal. E mais uma vez eu digo a você, assine lá o nosso canal. Assim, tudo que chegar da nossa parte ao YouTube, você vai ser acionado e você vai ser abençoado, vai poder usufruir e também vai poder repartir com as outras pessoas. Tá bom? Então, quando você for ver uma mensagem, você vai ver lá a possibilidade de você assinar este canal. Você não vai pagar nada, obviamente. Apenas você vai estar vinculado a este canal e você vai receber mensagens alertando você que tem nova mensagem ali para você, com ela, poder se alimentar. Tá bom? Muito obrigado a vocês que já assinaram. Estimulo você a que assine e vamos levar o reino de Deus adiante. Vamos transmitir vida. Este é o nosso desejo, tá bom? Que Deus o abençoe grandemente, que você tenha uma semana de muita alegria, de muita paz, tendo aí a sua fé revitalizada em Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Deus o abençoe.